Boa noite, pessoal. Eu sou o Ronaldo Mil Trilhas e hoje temos a parte 2 da nossa live com o Temple Way, Jussi e Débora, né? Agora é com vocês, tudo bem? Nós estamos muito bem. Obrigado, Ronaldo, por mais essa grande oportunidade de poder compartilhar nossa experiência. Uma satisfação, porque a gente começa a lembrar, não somente no dia, mas dos dias anteriores e posteriores, e fica lembrando aquela sensação gostosa dos momentos que a gente teve e acelera mais a vontade de queremos fazer Mais uma viagem. mais uma viagem, mais um canto do mundo aí, né? Ah, com certeza. E o interessante que vocês comentaram comigo, né, fora da live, é que vocês fizeram vários roteiros que não são tão comuns, né, que as pessoas não são aqueles roteiros tão comerciais. E lógico, fizeram os comerciais também, porque se o lugar é bonito, tem que visitar, né? Uhum. A gente tentou fugir um pouco do que é o padrão, até porque, como a gente estava de carro e a gente tinha, por exemplo, vamos fazer Machu Picchu no Peru, mas até chegar lá, a gente tinha que aproveitar o que tinha no caminho. Então, a gente perguntava para as pessoas locais, muitas vezes, o que tinha de interessante na região, e era muito fácil a gente desviar o caminho. Então, para a gente muito gostoso poder visitar esses outros lugares que não são tão conhecidos e agora poder compartilhar um pouquinho mais essa experiência. Uhum. Perfeito. Daí conta um pouquinho qual é o objetivo de vocês hoje na segunda parte, né? Teve algumas perguntas que o pessoal deixou pelo Facebook também, dicas, né? Então vocês vão fazer um apanhado geral para tentar suprir isso também. Isso, agora a gente vai tentar fazer um resumo da América do Sul, inclusive com algumas coisas relacionadas a custos, para as pessoas verem que é possível viajar com planejamento, e depois a gente vai partir para a Europa, que foi a segunda fase da nossa viagem. E que lá também a gente comprou um carro, então a gente vai explicar um pouquinho da parte da documentação, como que a gente conseguiu comprar, não sendo cidadão europeu, e as aventuras que a gente fez por aqueles lados, fomos também para a África e para a Ásia, então tem muita história para compartilhar. Perfeito. Vamos começar a falar um pouquinho já, pelo menos nos primeiros minutinhos, o desfecho da América do Sul. Vamos lá, Combinado. Jussi. A gente fez uma apresentação, tem muitos efeitos especiais, então... Uhum. Isso aí para dar uma animada aí. Okay? Ó, eu só queria fazer um comentário, assim, para nós, assim, nossa motivação é poder tentar motivar as pessoas para que elas façam uma aventura dessa. Tudo bem, não vai ficar como nós, mais de 3 meses viajando por todo o América do Sul, mas de repente você pegar 30 dias, de repente você conseguir estender para 40 dias, é muito compensador você pegar um carro, poder cruzar as cordilheiras, poder ir até o extremo sul. São muita coisa. E o que acontece quando você foge desse turismo comercial um pouco, quando você consegue ter contato com as pessoas, um contato direto com o nativo. Então, é muito enriquecedor você poder conviver com as pessoas por um certo período de tempo, que de curto, e poder provar a gastronomia local realmente de rua. A gastronomia é bem interessante, mas também um pouco mais da cultura, até da política. Quem está vivendo no momento ali vai poder saber te explicar, né? Porque a gente sabe que o fake news gera muita confusão. Então, quando você está ali escutando da boca das pessoas, e era bem interessante para a gente também, porque as pessoas tinham uma ideia do Brasil, todos os lugares que a gente foi bem diferente, a gente ficava até chateado de ver o quanta coisa ruim passa do nosso país, sendo que a gente tem muitas coisas bonitas para mostrar e tal. Uhum. Então, é bem poder viver, né, no dia a dia ali. Vamos lá, então, mostrar o que a gente fez, então, na América do Sul, porque a gente falou, mas a gente quer agora fazer um resuminho. Então, a gente Perfeito. já começou na última live, que a gente adaptou o nosso carro para viajar, e aí nós saímos da nossa cidade de Curitiba. Coloca o som aí, Jussi. Vamos lá. Vamos mostrar.
barulhão. Thunder Tank. O Thunder Tank. Então, a gente saiu de Curitiba, a gente fez o Uruguai, a Argentina, o Chile, a Bolívia, o Peru, e aí a gente entrou no Brasil. No Uruguai, foi o país que a gente ficou menos tempo, porque era muito caro lá. Então, quando a gente já começou a fazer as pesquisas antecipadas, a gente viu que não tinha tantas coisas bonitas para se conhecer, e era um país muito caro. Então, a gente meio que passou reto, a gente ficou menos de uma semana. A nossa ideia era desbravar mais a Argentina e o Chile. Então, na Argentina, fez toda a região da Patagônia, Argentina, principalmente ali na Península Valdez, que é uma península onde tem bastante animais, onde a gente mostrou aquelas fotos também na última live. Determinado período do ano, os animais vêm para a costa para se reproduzir, e aí você tem os leões marinhos, as baleias, as orcas, os pinguins, tem as pumas, tem bastante variedade de animais, e a natureza na Patagônia é sensacional. Então, a gente desceu até Ushuaia, fomos até o fim do mundo, inclusive conseguimos um carimbinho no nosso passaporte, que eles disponibilizam um carimbo para que você chegou até o final do mundo. E depois, então, se vocês conseguirem ver os pontinhos vermelhos, são os pontinhos onde a internet funcionava e a gente conseguia marcar onde a gente passava. Então, só para vocês terem uma ideia ali. E aí, depois, lá do extremo sul do mundo, a gente fez o Chile. Então, a gente entrou mais ou menos pela metade do Chile, só que a gente desceu até o final, até o extremo Chile. Depois daquela parte que a gente estava só pegando um barco para ir nas geleiras, e aí a gente subiu todo o Chile, então a gente fez toda a parte da Patagônia chilena, a gente fez a carretera austral, e a gente subiu até o deserto do Atacama, que é a divisa ali com a Bolívia. E aí na Bolívia a gente fez o deserto do Salar do Uyuni, a gente foi para o Lago Titicaca, a gente fez o Parque Toro Toro, que é aquele parque dos dinossauros. A gente foi para o Peru, mas a gente teve que correr um pouquinho, porque, como a gente já tinha falado, a gente comprou nossa passagem para ir para a Europa, né, em junho. Então, a gente não conseguiu desbravar tanto quanto a gente queria. No Peru, a gente fez o tradicional ali, fomos para Cusco, mas a gente fez algumas coisas diferentes, como a gente foi para Paracas, foi para Nazca, desbravou bem a parte ali onde tem a cultura inca e tal, subimos várias montanhas em todo esse trajeto da América do Sul, alguns vulcões, vimos muitos lagos, muita coisa, até a gente separou algumas fotos depois, um resuminho para vocês verem. E aí, a gente entrou no Brasil. A nossa ideia, já que a gente sabia que não ia dar tempo de a gente fazer todo o litoral brasileiro, que era a ideia inicial, a gente falou, vamos tentar chegar até Manaus. Então, a gente entrou pelo Acre, o Acre existe, temos provas. Já estive lá também. Tentamos chegar até Manaus. E daí, de Manaus, a ideia era pegar um barco até Santarém, e de Santarém a gente descer para Curitiba. E aí... Então, o que acontece? Assim, quando a gente estava fazendo o planejamento da viagem, a gente travou numa região indo para a Amazônia, que se chama Humaitá, e depois o Humaitá tem um lugar chamado, que o pessoal fala Vale das Onças, Caminho das Onças. E a gente ficou bem curioso de tentar ver uma onça lá, né? Por quê? Tinha histórias de moradores locais que viram onça, histórias de que encontraram roupa de pessoas que a onça comeu. Então, opa, é lá que nós vamos ver uma onça. Então, assim, desde o início do nosso planejamento, a gente pensou, a gente precisa ir para esse lugar, né? Então, a gente se preocupou muito também com o período de chuvas, né? Por quê? Porque existe aquele período que não cruza de Humaitá, que é a BR-319, até Manaus. Porque acontece, no passado, na época dos militares, foi construída uma rodovia, ali era uma rodovia asfaltada. O que aconteceu anos depois? Aconteceu que os políticos locais lá viram que estavam perdendo dinheiro, porque eles ganhavam dinheiro com embarcações. Você queria ir para Manaus, você tinha que colocar seu carro no barco, ficar durante 2 dias dentro do Rio Madeira,
né, para chegar em Manaus. E o que aconteceu? O pessoal lá, os barões à época, os poderosos, mandaram uma outra empresa lá destruiu todo o asfalto. Então, você percorrendo a estrada de Humaitá até Manaus, você vê trechos que tem asfalto, você vê trechos destruídos de asfalto e outros que não existem mais porque foi destruído, infelizmente, né? Então, foi uma aventura. Então, o que acontece? Nossa expectativa era ver uma onça lá, mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós ficamos presos em Humaitá. A gente tinha rodado já 250 quilômetros de Humaitá em direção a Manaus, e no caminho a estrada começou a ficar pior, e nós conversamos com o morador local, falou, não, pode ir, vai para frente, caso aconteça atolar, você, de vez em quando aparece algum carro de alguma empresa, lá você pode pedir alguma ajuda. Esse de vez em quando, tipo, era 1 ou 2 vezes por dia que podia acontecer. Então, a gente contou com esse risco. O que acontece? A gente passou por vários ruas banhados, nosso carro quase atolou algumas vezes, né? A gente tinha que passar correndo. Tava bem difícil ali, tava muita lama, a gente patinava várias vezes. A gente tinha a esperança de conseguir chegar, mas aí, em certo momento, infelizmente, não tinha o que fazer, o carro ficou totalmente atolado, e aí não tinha nenhuma pessoa, nenhuma casa ao redor. A gente decidiu que teria que dormir ali mesmo. O Jussi tinha descido, a gente tinha comprado algumas coisas para tentar fazer a roda girar, né? E o Jussi desceu, eu desci, a gente ficou todo cheio de lama, mas começou a escurecer, a gente não tinha outra alternativa, tivemos que entrar no carro como a gente estava, dormir ali mesmo, cheio de mosquito e torcendo para nada de mal acontecer, para que no outro dia alguém viesse nos resgatar. E aí a gente teve muita sorte, porque era bem cedo, né? A gente acordou tipo 5 horas da manhã, mas umas 7 horas da manhã apareceu esse carro de resgate e ele tentou nos desatolar. A gente tinha um cabo de aço, a gente prendeu no nosso carro, prendemos no carro dele, mas o que aconteceu? O cabo de aço estourou, arrebentou. Ele fez muita força, eu acho, e o carro estava muito preso e simplesmente o nosso carro era 4x4 e nós tínhamos colocado um pneu bom para a lama no Chile. Então, a gente tinha levado alguns equipamentos que a gente contava com a possibilidade de atolar em algum lugar. Só que, infelizmente, o equipamento que eu tinha fabricado em Curitiba, que era a cópia do equipamento americano, não deu certo. Não funcionou. Deveria ter funcionado, daí a gente ficou atolado ali. E estava faltando menos de 80 quilômetros para acabar essa estrada ruim, né? E a gente pegar uma balsa e depois ia ter essa estrada boa. Infelizmente, o rapaz da caminhonete falou, olha, ele falou 3 vezes, melhor vocês voltar, a estrada para frente está muito pior. Daí a gente acatou a ideia dele e voltamos. Foi para nós uma frustração. Nós deixamos algumas proteções do carro no caminho. Porque daí, assim, nesse dia, para piorar, na noite, choveu. Então, assim, a estrada que já estava ruim, ficou pior. E aí, na volta, assim, a gente ficou com medo que a gente não conseguisse voltar e tal. Então, a gente tentava passar rapidinho, né? Em alguns lugares, para não atolar de novo. Mas o que aconteceu? A gente acabou deixando a parte de baixo praticamente inteira do carro, né? Foi encaixando e foi ficando os plásticos do carro, né? Os plásticos do carro foi caindo, porque daí tinha buraco, a gente não conseguia enxergar, e o que acontecia? Batia. E tinha que passar correndo. Tinha que passar rápido. Porque senão a gente ia encalhar. Então, até a gente fez um vídeo aqui, ó, vou ligar, ele tá sem som, mas só para aparecer a imagem. Essa caminhonete tentou puxar a gente de frente, né? E aí foi quando arrebentou o cabo de aço. Você pode ver que ele começa a torcer de tão forte que estava atolado o carro. Mas depois aí arrebentou o cabo, mas nessa hora não tem a filmagem. Aí depois ele vira, vai de costas, e aí com o cabo de aço que eles tinham no carro, daí eles conseguiram resgatar a gente. Mas eu também não tenho a filmagem, acho que eu fiquei tão alegre na hora que arrancou o carro ali da lama que apertei o botão de pausar e não tenho as imagens. E daí, o que aconteceu? Daí nós voltamos 250 quilômetros, várias vezes quase atolamos de novo.
E daí, para piorar, o que acontece? Lembra que o carro parou do nada? Teve uma hora assim que parou o carro. Aí a gente, ai meu Deus, e agora? E aí a gente tinha, porque como a gente tinha andado na Bolívia, e lá na Bolívia a gente sabia que era difícil eles venderem gasolina para turista, ou eles vendiam pelo dobro do preço, a gente sempre carregava um galão de gasolina extra na parte de cima ali do carro, caso acontecesse a gente precisar. E a gente tinha esse galão ainda, e aí a gente imaginou que talvez o ponteiro do marcador da gasolina tivesse estragado, e dito e feito. Quando o carro parou do nada, a gente olhou que ainda tinha ali o ponteiro da gasolina mostrando que era gasolina, mas a gente tentou colocar gasolina e o carro voltou a funcionar. Graças a Deus. Daí a gente voltou a 250 quilômetros, chegamos no Maitá, o carro estava um barreiro feio. Estava todo. O para-choque estava escapando na frente, vamos ter que arrumar o carro. E daí foi lá que nós conhecemos a Kátia, que nos está assistindo aí, né? Foi uma bênção na nossa vida. A gente parou para tomar um café na padaria, era um sábado, essa padaria só abria final de semana. A gente já passamos por tanto perrengue, vamos tomar um cafezinho aqui. Aí ela viu o carro, viu a placa, veio conversar com a gente. Resumo da história, a gente passou o final de semana na casa dela, vamos comer açaí, vamos brincar com os filhos dela, com os cachorros, a Carol, o Zé, foi bem gostoso. E a gente agradece muito as pessoas que a gente conheceu durante a viagem, porque fizeram a nossa viagem ser mais rica. Ou até os desvios da viagem que a gente fez, por exemplo, a gente chegou na Argentina, a gente resolveu desviar o nosso caminho para visitar uns amigos nossos que moravam em Córdoba, o Gleicon, né, a Elisa, a Carol e a Carla. E depois mais os amigos que a gente fez durante a viagem. Então foi muito gostoso poder contar com eles, né? Depois a gente vai mostrar ali no resuminho quanto que a gente gastou com hospedagem. E boa parte da nossa economia, além de dormir no carro, foi dessas hospedagens que a gente conseguiu, né? Dos nossos amigos que nos receberam e abriram as portas das casas para a gente. E deixa eu fazer um comentário bem rápido. Nós conhecemos o Alex no Chile, em Santiago, numa igreja que nós fomos. E o Alex não nos conhecia, mas ele veio no final do culto, ele veio conversar conosco, nós querendo escapar. Vamos sair de quietinho aqui, que é o momento que o pessoal termina o culto, o pessoal vai querer bater um papo. Vamos que a gente tinha um compromisso, né? E daí nós saímos, o Alex... compromisso era continuar a viagem. O Alex nos cercou ali, começou a conversar e nos ofereceu o apartamento dele, que ele tinha a 100 quilômetros do Atacama. Então, nós, no final de contas, nós ficamos uma semana no apartamento dele, a gente agradece muito a ele, foi super gentil, né? E mais uma pessoa que apareceu aí, que Deus nos colocou no caminho, mais um anjo aí que abençoou a nossa vida, né? Que legal, muito legal mesmo. Eu sei que as pessoas devem estar bem curiosas para saber assim, nossa, mas e os custos? Viajar de carro traz uma liberdade muito grande. A gente conseguiu fazer nessa viagem, depois que a gente ficou atolado lá em Humaitá, a gente voltou direto para Curitiba, não foi possível continuar, mas um dia voltaremos e faremos a parte ali do litoral brasileiro. Então, a gente fez 31.500 quilômetros de carro na América do Sul, foram 138 dias, ou seja, 4 meses e meio. Os nossos custos foram mais de 50% relacionados ao carro, então 40% gasolina e pedágio. Eu tenho uma planilha que mostra todas as vezes que a gente parava num posto de gasolina, eu anotava o preço da gasolina e a cidade. Pedágio é a mesma coisa. Todas as vezes que a gente passou por pedágio, a cidade e o valor. Então, depois, quem quiser e tiver interesse de ter mais detalhes, a gente tem bastante informação. 11% foi seguros relacionado ao carro e à viagem. Tem que ter seguro de viagem. A gente contou alguns acidentes que aconteceram conosco, né, nessa viagem. E, por exemplo, só a vez que eu fui atacada pelo macaco, que eu tive que tomar a injeção antirrábica, uma injeção custava R$800. Então, pessoal, viagem com segurança e faça um seguro.
Manutenção do carro, durante a viagem a gente teve que trocar os pneus do carro, que a gente contou também lá que furou em 2 dias, 4 vezes o pneu, então a gente achou melhor trocar no Chile. A gente teve que trocar óleo. Daí os itens básicos, né? Pastilha de freio, porque a gente estava pegando muita Cordilheira dos Andes, e fluido de freio, a vela, mas era tudo manutenção preventiva, que está no manual do carro, né? Assim, o grave mesmo foi a questão do... Alternador? A gente teve alternador. A gente já sabia que a gente podia ter um problema no alternador, né? Daí até o nosso amigo Sérgio Martins, que é o nosso segurador, nos deu uma força tremenda aí, né? Mandar uma pessoa nos dar um suporte, um domingo à noite. E aí basicamente foi isso aí. Estacionamento, a gente pagou bem pouco de estacionamento, mas a gente incluiu ali para vocês verem que em alguns momentos, quando a gente precisava visitar algum museu ou parar em grandes cidades para fazer algumas coisas relacionadas à documentação ou compras, a gente gastava com estacionamento. 25% foi com alimentação. Alimentação está incluído café da manhã, almoço, jantar e mercado. Então, algumas vezes a gente comia fora e a maior parte das vezes a gente comprava comida e fazia alimentação, né, no próprio carro. 9% de ingressos, porque todos esses parques que a gente subiu, montanhas, ou onde tinha vulcões, onde a gente queria ver os animais, todos tinham que pagar, então foi um valor alto que a gente gastou, 9%. E 6% com hospedagem. Então, por exemplo, as grandes cidades, a gente não tinha tanta estrutura para dormir, por exemplo, num posto de gasolina, porque daí não tinha chuveiro, a gente não se sentia tão seguro. Então, assim, principalmente nas capitais, a gente pagava com hospedagem. Então, a gente pagou 6% só de hospedagem, e os outros 9% foi celular, porque todos os países a gente comprava um chip para estar conectado, banho que a gente tomava na estrada, transporte aqui, principalmente de balsa, que a gente precisava transportar o carro, alguns trechos, farmácia, lavanderia, que a gente precisava lavar a roupa a cada 10 dias, e outros presentinhos, às vezes, que a gente comprava e tal, alguns mimos. Então, tá aí um resuminho dos nossos custos. Muito bacana, hein? Tem muita gente curiosa tentando descobrir como que é essa planilha, né? Então, acho que você vai ter que disponibilizar em algum momento a consultoria Débora e Jussi para o pessoal aí com a planilha. São várias planilhas, assim, praticamente, eu tenho dia a dia. Então, eu tenho uma coluna lá dos dias, e daí tem as linhas, assim, café da manhã, almoço, jantar, então, todos os dias. E aí, além do mais, tem, assim, os dias que a gente dormiu no Airbnb, aonde era o Airbnb, se era a casa de alguém, aonde era, se era posto de gasolina, aonde era. Então, tem bastante informação. Eu até tentei colocar, mas era muita coisa, ia ficar muito confuso. Então, a gente resolveu fazer só um resumo. Quem precisar, tem total ajuda nossa, viu? Pode contar com a gente, pessoal. É um prazer ajudar. A gente teve várias pessoas que nos ajudaram, sabe? Foi incrível, e da mesma maneira que a gente puder fazer para ajudar, conta conosco. Ok? Agora a gente separou umas fotinhos aqui da América do Sul, um resuminho. Uhum. Vai ficar passando e a gente vai fazendo uns comentários. A América do Sul é muito rica, a gente pode ver, assim, deserto, a gente pode ver muita natureza, montanha, geleira, os animais que a gente já mencionou, as montanhas que a gente subiu, uma mais difícil que a outra, cavernas, aquele parque dos dinossauros que foi incrível, que a gente viu na Bolívia, os geysers, que a gente viu mais de uma vez, os lagos, o sol, é muito lindo. A América do Sul, a gente fala que quem puder, mesmo que tenha um curto tempo, assim, de viagem, e puder fazer de carro, a gente super recomenda, porque é muito bonito. Para quem gosta de natureza, né? Para quem já gosta de cidade grande, também tem lugares bonitos, igual Buenos Aires é bonito, Santiago tem muitos lugares bonitos, mas a gente é da natureza, então a gente pode falar um pouco mais do que a gente viu, né, com relação ao mato. Né? Isso. Então, pessoal, a gente viu muito turista que veio de Israel, da Alemanha, da Europa, ingleses, né? da Europa. A gente viu um casal
da Inglaterra que veio para o Chile, comprou um carro no Chile para fazer uma viagem semelhante à nossa. Eles fizeram um equipamento, também uma cama dentro do carro, muito parecido conosco, né? Uma maneira mais simples, mas permitiu a eles andar por toda a América do Sul, né? Então, pessoal, é uma experiência maravilhosa poder viajar de carro, sabe? Nós tínhamos um paradigma na cabeça, puxa, vamos viajar 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, você não percebe o tempo passar. Você vai vendo tanta paisagem incrível na Patagônia. Você começa com um tipo de paisagem, até chegar no final é outra paisagem. É lindo de ver isso. E os animais que vão aparecendo, lhamas. Você vai vendo muito lhamas, tatu. A quantidade de tatu que nós vimos no caminho, sabe? Coelhinho. Lebres. Né? Teve um lugar que nós fomos, perto de Pirito Moreno, onde tinha aquelas geleiras, que nós mostramos a foto que você teve. É sério, eu nunca vi na minha vida tanta lebre. A gente andou 2 quilômetros. Eles cruzavam. Elas cruzavam o carro. A gente olhava direito, tinha lebre. Lá do esquerdo tinha lebre. Era muita lebre. Muita lebre. Isso na minha vida. Bom, vocês perceberam que a gente gosta dos animais, né? Que a gente fala bastante. Mas sabe o que é interessante? É um comentário que vocês fizeram, né? Viajar à América do Sul de carro te dá liberdade. No entanto, eu acho que a pessoa tem que ter a mente muito aberta. Por quê? Vocês saíram de Curitiba, vocês viram um lugar bonito, pararam e contemplaram. Tem pessoas que ligam um ponto no outro. Saí de Curitiba, minha meta é chegar na cidade X. E ela quer chegar o mais rápido possível. E negligencia o que está ao redor. E daí esquece ou deixa passar lugares bonitos e oportunidades, né? É verdade. A gente sempre perguntava para os locais se tinha algum, porque a gente já tinha feito muita pesquisa, porque tem muitos blogs de pessoas que fazem América do Sul de carro. E a gente, além de pegar as dicas desses blogs, a gente perguntava para os locais. Então, por exemplo, um dos vulcões que a gente subiu, a gente não viu em blog nenhum. A gente ficava na internet, a gente não achava nada deles, e a gente conseguiu uma dica local, e a gente foi até lá e foi um espetáculo. Então, a gente se permitiu isso, mesmo que a gente soubesse que a gente tinha data para voltar, a gente tentou aproveitar ao máximo, tanto que a gente ficou bastante tempo na Argentina, bastante tempo no Chile, mas depois a gente teve que correr um pouquinho com a Bolívia e com o Peru. O Peru tem muito mais riqueza, mas a gente não pôde explorar dessa vez, mas fica a próxima oportunidade, né? Exatamente. Bom, então, pessoal, a gente chegou... A gente gostou, pode passar, a gente gostou tanto, gente, de viajar de carro, que a gente resolveu que a gente iria viajar de carro na Europa também. E aí, quando a gente chegou no Brasil, em Curitiba, a gente tinha mais ou menos uns 10 dias antes de embarcar para Portugal, só que a gente comprou a nossa passagem para Portugal e depois a gente queria ir para o Marrocos, a gente comprou nossa passagem do Marrocos para a França. Então, a gente só tinha essas duas passagens. E aí, nesses 10 dias que a gente ficou no Brasil, a gente falou assim, por que não a gente comprar um carro? Já que deu certo, vamos ver se é possível ou não. E aí, a gente achou pouca informação na internet, mas a gente teve uma família que nos ajudou bastante na França. E eu já morei na França em 2011, morei quase um ano, fui para lá para estudar. Esse é um outro capítulo da minha história que vocês podem ver que eu já sou bem organizada desde muito tempo. Nesses 10 meses que eu morei na Europa, eu gastei equivalente a 20 mil reais. Eu passeei, conheci 11 países, eu estudei, eu paguei todas as minhas contas e tal, e se for ver, não é um valor tão alto para você viver quase um ano na Europa. Então, a minha organização e tal, o planejamento já vem lá de trás. E daí, nessa época que eu morei na França, eu era babá da Júlia. Ela era filha de brasileiro, ela era brasileira e ele era português. E a gente sempre manteve o contato. Então, quando a gente resolveu ir para a França para comprar o carro, eles nos ajudaram, nos deram todo o suporte, e aí facilitou, né, o fato de ter uma pessoa morando lá. Mas a gente já entra nos detalhes de como a gente comprou o carro na Europa. E aí a gente saímos de Curitiba, pegamos um aviãozinho. Peraí. Perdão. Olha aqui. Pronto.
Só um segundinho, por favor. Os efeitos especiais. Uhum. Então, a gente saiu de Curitiba. Paradinha, né? Isso demorou. Vai falar. Então, nós saímos de Curitiba, nós fomos para Portugal. Só que acontece, eu sou da área de compras, a Débora é da área financeira, então a gente se preocupa muito custo, porque quanto mais barata a viagem, mais a gente pode estender, mais países a gente pode conhecer. Então, surgiu a vontade de viajar de carro, mas vamos ver quanto custa. Então, a gente comparou, cruzando os custos somente de transporte, pegando avião, pegando ônibus, pegando trem, e viajando de carro, seria muito mais barato em dois viajar de carro. Então, opa, se é muito mais barato, vamos viajar de carro. Vai ter menos conforto, mas vale a pena. Porque a gente vai poder esticar a viagem, vai poder conhecer mais lugares, e fora a questão da flexibilidade de você estar viajando, né? Que te dá muito mais riquezas, muito mais conhecimento, muito mais prazer, né? Aí agora a gente vai tentar focar na primeira parte da viagem, que foi justamente de carro, que a gente fez 125 dias, a gente conheceu 20 países, mas Portugal e Marrocos a gente ainda não tinha o carro. Depois, a partir da França, a gente pegou o carro, a gente desceu até a Grécia, subimos até a Polônia, e daí da Polônia a gente deixou o carro estacionado, e aí a gente pegou um avião e fomos para o Israel e para o Egito. E aí depois a gente voltou para a Polônia, pegamos o carro e voltamos para a França para vender o carro na França. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui o que a gente fez na Europa. Não, gente, o carro, como você comprou o carro. Okay. Então, a questão do carro aqui. Quando nós chegamos, nós começamos a pesquisar cedo já. Ele era comprar um carro na França porque a gente achava que era um pouco mais fácil, né? Então, nós começamos a pesquisar, nós ficamos ali pesquisando. A gente ficou frustrado um pouco com os carros que nós vimos. Por quê? O francês, ele não é cuidadoso igual o brasileiro. Quando o brasileiro quer vender um carro, ele vai lá, lava o carro, manda polir, deixa o carro perfeitinho, passa pretinho no pneu para a pessoa que vai comprar se interessar. O francês já não é assim. O francês não lava o carro. Se o teto está caindo, ele deixa o teto caindo. Se tem alguma coisinha simples de fazer, ele não faz. Então, a gente ficou frustrado com isso, porque todos os carros que a gente ia ver eram carros assim que a gente via que a mecânica estava boa, né? A gente via que o carro estava funcionando bem, porém, o carro estava banco sujo, lataria suja, né? E isso dificultava um pouco. Na verdade, a gente foi para uma cidade que se chama Bordeaux, que era a cidade onde onde tinha essa família, que é a Laura, que pode nos ajudar bastante. E lá em Bordeaux não tinha muita loja, né? A gente via mais pela internet. Tinha um site lá bem conhecido que as pessoas vendiam de tudo, e aí a gente pesquisava muito por esse site. E daí quando a gente ia ver os carros, não sei como é que as pessoas tinham coragem de vender. Então, o nome do site é Le Bon Coin, é o site mais famoso da França. O que acontece? Quando a gente chegou na França, a gente começou a pesquisar preço de carro, em paralelo também pesquisar na internet. Daí que a gente descobriu que na Alemanha era o lugar mais barato para comprar carro na Europa. A Alemanha era o local ideal para comprar carro. E recomenda que quem quiser copiar essa ideia, vai para a Alemanha, compra carro na Alemanha, você vai comprar um carro mais novo e mais barato. Então, o carro que a gente comprou foi o Megane, a gente comprou um carro da Renault, que está no nosso coração, porque nós trabalhávamos lá, né? Esse carro, ele era diesel, ele estava fazendo uma média de 18 km por litro, carro super econômico. Nós pagamos 1.750 euros, nós vendemos o carro por 1.250 euros. O seguro que a gente pagou para o carro foi 383 euros, o seguro é obrigatório, não foi barato. A carta gris, 173 euros. O que é a carta gris? A carta gris é um documento da transferência do carro que vem acompanhado de um documento técnico que garante que quando você vai comprar o carro, você está comprando um carro com as mínimas condições de uso. Porque quando você vai vender um carro na França, você tem que levar num técnico, ele tem que fazer uma análise
e ele vai te dar esse documento. Então, a pessoa que vai comprar o carro tem esse documento. E o que acontece? O dono do carro não consegue fazer transferência para o novo dono enquanto esse documento não estiver com todas as pendências resolvidas. Então, isso é uma coisa muito legal que acontece lá na França, né? O carro pode estar esteticamente feio, mas ele tem que estar funcionando. Tem que estar com a mecânica boa, né? E nós gastamos também placa e mais um colete, porque tinha que ter 2 coletes. São coletes com faixa reflexiva. Caso aconteça furar o pneu, eu e a Débora teríamos que cada um vestir um colete. Mas, assim, basicamente, a gente sendo estrangeiro, a gente conseguiu comprar o carro, a gente achou o carro pela internet, nós fomos ver esse carro, e aí, com o documento que o dono do carro disponibilizou para a gente foi nesse, tipo, um despachante, e aí, na hora, pelo sistema, ele já faz a transferência para o nome do novo dono, só que você precisa ter um endereço fixo no país, ou seja, na França. E aí que foi que a gente contou com a ajuda do Fred, da Laura, que eles disponibilizaram o endereço deles, porque depois chega pelo correio o documento original do carro. Então, você precisa ter um endereço. Então, assim, não foi difícil, foi bem fácil a gente conseguir comprar o carro. Tanto que a gente viu o carro, fomos no mesmo dia no despachante, já fizemos a transferência para o nosso nome, pagamos e já ficamos com o carro. E aí o documento ia demorar uma semana, mais ou menos, para chegar, e aí a gente resolveu testar o carro, né? Uhum. Mas antes a gente foi fazer algumas compras, porque a gente já tinha o carro. A gente, bom, agora temos que adaptar o carro, mas a gente também não tinha muito tempo para fazer nada tão sofisticado como a gente fez na América do Sul. Então a gente basicamente comprou um fogareiro, comprou umas panelas, saco de dormir, um saco de dormir, 2, né? 2. E daí fomos atrás de colchões, porque a gente, vai ser fácil, a gente vai conseguir achar numa loja, que é bem famoso lá, o IKEA, e aí quando a gente foi ver os preços, era 200 euros um colchão. A gente, não, é muito caro, o que a gente vai fazer? Aí a gente teve a ideia de ir nessas lojas de espuma e tentar comprar direto, só que era muito caro. As espumas eram caríssimas, eram tipo 100 euros. A gente falou, quer saber, vamos chegar numa loja e pedir os retalhos. Aí a gente conseguiu numa loja lá, um senhor foi bem simpático com a gente, ele pegou todos os retalhos que ele tinha, colou e fez um colchão pra gente. Só que não foi muito bom o colchão, né? No final das contas, a densidade da espuma não era tão agradável e... O maridão que isso foi eu. Tipo, eu sou meio grandinho, então eu tive várias noites realmente que eu sofri por causa do desnível. E a Megane dentro, ele não é plano igual a Rave, né? Então tinha um desnível do banco ali, que mesmo com o banco deitado, não ficou nada favorável, mesmo assim a gente conseguiu viajar e dormir, né? A Débora não sentiu ela é menor, ela é magrinha, agora eu senti um pouco mais de peso, né? Então, super recomendável a experiência, vale muito a pena comprar um carro, você consegue aproveitar muito mais a viagem, né? E aí, então, quando primeiro a gente chegou em Portugal, voltando um pouquinho, a gente fez algumas cidades, a gente fez a base em Lisboa, e daí de Lisboa a gente ia e vinha para as cidades vizinhas. E só ali a gente já viu que a gente já estava perdendo dinheiro, porque como era a época de férias, quando a gente chegou na Europa, era junho, lá é junho, julho e agosto, né, que é o verão. Não existe promoção. Então, aquelas passagens que eu lembro que eu pagava super baratinho, na época que eu morei na França, era fora de temporadas. Então, para você, além de você ficar travado, né, a gente deixou de conhecer muitas coisas, porque daí a gente já comprava passagem, por exemplo, de trem para de ida e volta. Então, a gente ficava muito limitado, a gente ficava, às vezes, com pouco tempo para desbravar a cidade e tal, além de que foi muito caro. Foi bem caro a viagem para Portugal. A gente já tinha comprado nosso retorno, né, do Marrocos para a França. E aí a gente teve que ir para o Marrocos, mas esse aí é um capítulo triste da nossa viagem, nem tudo são flores, a gente não gostou do Marrocos, a gente teve péssimas experiências, além de ter sido assaltado 2 vezes. É um país que não
não valoriza a mulher, então eu me sentia muito menosprezada, eles não tratam bem as mulheres, então não foi uma experiência muito boa. A gente poderia ter pulado facilmente esse país da nossa lista. Mas foi a nossa experiência. A gente fala que cada um tem uma experiência diferente. Marrocos tem lugares lindos, maravilhosos. A gente queria ter muito ido para o deserto do Saara, mas como a gente já estava tão decepcionado com as coisas que tinham acontecido, a gente resolveu, nos últimos dias, ficar meio que ilhado, só esperando para ir embora. E aí, quando a gente chegou na França, já foi tudo muito diferente, né? A gente foi até... Como é que é o nome da cidade? Nantes. Nosso avião ia até Nantes, aí de Nantes a gente pegou um ônibus para Bordeaux. Só que a gente já teve uma experiência do primeiro Airbnb, que a gente ficou local mesmo, e a gente tem o fato de eu já ter morado na França, a gente ter trabalhado muitos anos numa empresa francesa, a gente tem, sabe como são os franceses, né? Mas nesse Airbnb, o hostel, ele era muito diferente, né? Ele era super simpático, ofereceu churrasco pra gente logo no primeiro dia. Foi super simpático, a gente achou meio estranho, porque os franceses não são assim, né? Então, no primeiro dia, a gente teve uma confrontação com ele, com o amigo dele, nós fomos lá de fora do jardim, ele trouxe um vinho para nós, o cara foi muito 10. No dia seguinte, ele tinha um almoço com os amigos, ele nos convidou para participar desse almoço, todas pessoas muito queridas, né? A gente já conseguiu esquecer as coisas ruins que tinham acontecido conosco no Marrocos. O que nós passamos alguns dias antes de sofrimento, ali nós fomos recompensados na hora ali o Pascal foi incrível com a gente ali. E aí, quando a gente foi para Bordeaux, a gente ficou um tempo maior ali, foi bem gostoso, porque eu pude rever alguns amigos da época que eu morei, a gente conseguiu comprar o carro, conseguiu adaptar o carro, e aí, como ia demorar uma semana para chegar a documentação, a gente falou, vamos viajar, né, vamos testar o carro, vamos ver se o carro é bom e tal, e aí a gente resolveu ir para o Vale do Loire, que é um caminho que são mais ou menos 260 quilômetros de estrada, e nesse caminho que chega até Paris, mais ou menos, tem 300 castelos. Então eu me senti uma princesa, né? A gente uns 14 castelos, mas só 3 que a gente conseguiu entrar, porque era muito caro, então a gente teve que escolher, né? A gente sempre tinha que balancear, ok, a gente não vai poder fazer tudo que a gente quer, mas não vamos deixar de fazer algumas coisas também, porque é muito caro. Então, vamos tentar, pelo menos, escolher, e escolhemos 3, e visitamos 3 castelos, ficamos, acho que, uns 5 dias passeando por essa região, que é belíssima, muito bonita. Dentro desses um castelo, a gente visitou, foi o castelo que o Leonardo da Vinci passou os últimos anos da vida dele. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, legal, né? A gente conseguiu ver algumas das invenções, porque A IBM, ela imprimiu em 3D algumas invenções que ele fez, e daí você tinha uma sala lá que você podia ver as invenções que ele tinha criado. Bem interessante. Foi super interessante ver o gênio que foi Leonardo da Vinci. A gente já conhecia a história dele, presenciar, tocar, ver as obras dele foi incrível. E a Europa, como um todo, tem muita história, né? Já é um museu a céu aberto, então você passeia pelas ruas e tudo é histórico, os prédios são históricos, por exemplo, os castelos. Ora, eles serviam de residência dos reis, mas também, em alguns momentos, eles eram utilizados como prisões, ou na época das guerras, eles serviam como hospital para trazer os feridos e tal. Então, é muita história que você estando ali e lendo, a gente raramente pegou guia, a gente mais tentava procurar na internet ou nos fóruns que a gente conseguia na recepção, e a gente lia e ficava, assim, maravilhado, né, com as histórias. A gente ficou espantado, porque a gente descobriu uma coisa muito interessante. A pomba, que é o animal que a gente vê, muitas vezes tem um preconceito que atrás a doença, né? A gente descobriu lá que a pomba era uma carne nobre, na época da nobreza, na época dos castelos, e o pessoal servia a pomba como uma carne nobre quando tinha um evento especial. Então, a gente viu criadores de pomba que existiam lá, que estão vazios, né? Mas a gente achou muito interessante isso, né? Bem, bem diferente. E aí a gente voltou para Bordeaux
e pegamos nossa documentação, chegou, e aí vamos seguir viagem. A nossa meta era chegar na Grécia, então vocês podem ver pelo mapa ali que a Grécia é um pouco longe. Uhum. Sabia qual era a opção que nós faríamos. A gente iria pelo sul da França, né, passaria ali pela Itália e chegaria na Croácia, ou se a gente iria por cima. Nós optamos por ir pela Suíça, porque eu ainda não conhecia já o sul da França. Na época que eu morei, eu visitei, explorei bastante, e a Jussi falou, não, vamos para um lugar que nenhum dos dois conhece. Vamos mostrar aqui o trajeto que a gente fez de carro aqui para o pessoal? Você vai mostrar aqui, tá legal? Uma simulação. Por quantas cidades vocês passaram nessa viagem de carro? Cidades? Isso, viu? Eu teria que olhar na minha planilha se eu tenho anotado todos os nomes. Eu tenho onde a gente dormiu. As cidades onde a gente teve pouso, mas teve vários lugares. Por exemplo, em Liechtenstein. Liechtenstein é o menor país do mundo. Não, é um dos menores. Um dos menores. A Mônaco, acho que é o... Mônaco não, é Vaticano, acho que é o primeiro. Mas Liechtenstein tem 160 quilômetros quadrados. E a gente ficou 2 dias, né? A pessoa pode pensar assim, nossa, a gente ficou 125 dias nessa parte da viagem. E depois a gente foi para a Ásia, e depois é um capítulo à parte que a gente vai tentar explorar ainda no final da live. A gente ficou 125 dias, ou seja, 4 meses e alguns dias. E visitamos 20 países. O pessoal pode falar assim, nossa, mas então vocês nem visitaram nada. Teve países que a gente ficou mais tempo, outros menos tempo. O que a gente menos ficou foi Liechtenstein, porque era um país muito pequeno, né? A gente ficou 2 dias. Em 2 dias a gente visitou umas 4 cidades. E uma coisinha ali de Liechtenstein interessante, nós dormimos nos Alpes, quando nós ficamos ali. E esse país é muito rico. Ele é muito rico. Só para você ter uma ideia, Ronaldo, à noite, eu estava dormindo, a gente só ouvia barulho de Ferrari descendo os Alpes e subindo. Caramba! Só dava barulho de Ferrari. É porque ali tinha muitas estações de esqui. Então, no verão, abre como restaurantes, bares, mas no inverno é estação de esqui para o pessoal esquiar. Mas aí, como não tem gelo, é montanha, né? E tem bastante curva, o pessoal gosta de pegar os conversíveis e dar umas voltas. E aí era verdade, a gente escutava muito som das Ferraris. Das Ferraris. Deu até vontade de comprar uma, né? Deu. Mas passou rápido depois. E assim, a Europa ela tem muitas cidades, mas a gente, mesmo assim, a gente tentava, como a gente gosta muito de natureza, sempre que possível a gente tentava dar uma fugidinha e tentar descobrir se tinha um lugar mais tranquilo, com natureza, com alguma montanha e tal. Então, quando era uma cidade muito grande, a gente tentava ficar pouco tempo para tentar desbravar outros lugares que ainda não eram tão conhecidos. Mas... O que vocês destacariam na Europa como positivo? Por exemplo, segurança, facilidade com hospedagem. O que vocês ressaltariam nesse período que vocês ficaram na Europa? Para a gente que viajou de carro, para você ter uma ideia, a gente dormiu entre casas de amigos, que a gente conseguiu se hospedar em vários momentos em casas de amigos na Europa, e algumas vezes dormir no carro. Ao total, foram 60% de economia, dormindo no carro na casa de amigos. A gente só pagou 40%. Mas a gente escolheu uma época para viajar, que era verão. Então, a gente teve alguns problemas de ter viajado de carro. Por quê? Porque não tem tanta estrutura para quem viaja de carro, a não ser que seja motorhome, porque lá eles viajam de motorhome. E aí você tem os campos dos motorhomes. Só que para você entrar com o carro, você paga o equivalente a como se fosse dormir num hotel. Então a gente falava, não, gente, então prefere dormir, pagar um Airbnb do que entrar com o nosso carro e dormir
num camping, né? E tava muito calor em algumas cidades, por exemplo, na Grécia, a gente pegou mais de 40 graus. Teve um dia que a gente saiu do carro e que o José achou que tava pegando fogo no corpo dele, porque tinha cheiro de fumaça, assim, de tão Era quente que demais. tava. E outra noite nós estávamos dormindo na Itália. O que aconteceu? Estava muito calor dentro do carro. E como a gente não preparou o carro como tinha preparado a RAV, né? Com ventilador, tudo, todo o suporte. E naquela noite, a gente não achava que ia esquentar muito, nós achávamos que a temperatura ia cair. Mas a temperatura à noite aumentou. Era meia-noite, eu não estava conseguindo dormir, a temperatura do painel do carro estava marcando 30 graus. Eu abri a porta do carro, porque estava demais, eu coloquei a mão no concreto, o concreto estava quente, estava pegando fogo o concreto. Daí eu falei para a Débora, não dá para dormir assim. E era meia-noite, não tinha como a gente achar algum hotel, não tinha nada perto, um Airbnb naquele horário, onde ficar aqui. Daí ligamos o carro, dormimos com o ar-condicionado do carro ligado a noite toda, porque não tinha condição. Mas respondendo a sua pergunta, na Europa, se você viaja de motorhome, tem muita estrutura, tem bastante estrutura. Mas uma coisa legal, por exemplo, que a gente viu, mesmo que você não tenha estrutura para parar o carro para dormir, eles pelo menos têm uma estrutura de, no meio da estrada, ter tipo um local para você parar e cozinhar, fazer um lanche, ter um banheiro, mas não para tomar banho. Também era outra dificuldade que a gente tinha, por isso que a gente teve que optar bastante vezes por dormir em Airbnbs e tal, porque não era todo lugar que a gente encontrava lugar para tomar banho. Mas a gente se sentiu bastante seguro viajando de carro, as estradas são muito boas. Se a gente precisasse dormir em lugares, precisasse de Airbnb ou hostel ou alguma coisa similar, era bem fácil de achar, inclusive na beira de estrada tinha alguns países igual, por exemplo, a Albânia, que a gente passou, na rua mesmo, crianças com uma plaquinha segurando e colocando que eles tinham disponibilidade de quartos, só que os quartos eram assim, quartos em casa de família, era como se fosse um hotel, mas era bem baratinho, né? Então, como a gente foi numa época também que era muito turista, a gente sentiu facilidade de achar lugares para dormir, tudo aberto, restaurantes e tal. A gente tentava não pagar muito pedágio, então a gente sempre desviava, a gente colocava no GPS a opção sem pedágio, e aí o nosso caminho era um pouco mais demorado para chegar nos lugares, mas sempre valia mais a pena, porque se a gente pegasse a autoestrada, você só via estrada, 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 estrada. Quando a gente pegava para evitar pedágio, a gente ia pelo meio das cidadezinhas, uma mais charmosa que a outra, uma mais bonitinha que a outra. Então, a gente também gostou de ter viajado pela América, pela Europa, mas foi uma experiência diferente. Assim, olhando assim, o que dificulta um pouco é o custo. Realmente, se vai à Europa, é muito cara para viajar. Entende? É muito caro. Então, a gente não podia estar tendo toda a mesmas experiências que nós tivemos na América do Sul. Depois na América do Sul, teve país que passou, que a gente não perdeu praticamente nenhum passeio, nenhuma montanha, nenhum parque, passamos por todos, né? Agora, ali na Europa, a gente tinha que fazer, vamos nesse ou vamos nesse? Vamos visitar aqui ou vamos visitar lá? Vamos comer essa comida tradicional, vamos comer lá na frente. Então, por quê? Porque na Europa é muito caro. É que a gente converte, né? É inevitável a gente converter. E na época que a gente foi, estava o euro 4,5. Hoje está muito mais caro. Então, quando a gente converte, a gente pensa, não, eu não pagaria isso no Brasil. Então, assim, qual que é o nosso objetivo? Era estender a viagem. Poderia gastar, mas daí ia encurtar a viagem, ia menos para a gente poder conhecer. A gente ficou muito feliz quando começou a entrar ali na Bósnia. Quando a gente entrou na Bósnia, que despencou os custos. Bósnia é um lugar barato, um lugar interessante de visitar, um lugar que foi aberto há pouco tempo, né? Assim, por turismo. Já tinha turismo antes, mas agora está mais forte o turismo lá. A Croácia foi incrível. A Croácia também não é um país tão barato. Ele já foi um país barato. A Croácia está virando point, né? Depois que teve a Copa do Mundo, que eles começaram a explorar bastante a região, eles descobriram um paraíso, e realmente é. Ali, as praias são maravilhosas, são lindíssimas, mas está ficando caro agora. Está ficando mais para turista europeu. Então,
Quando você começa a descer um pouquinho ali, se vocês estão acompanhando no mapa, tem a Bósnia, aí depois já tem Montenegro, tem a Albânia, que é tudo basicamente o mesmo mar, mas que ainda não está tão explorado. Por quê? Por exemplo, a Bósnia. A Bósnia, ela saiu de uma guerra faz uns 30 anos, né, que teve a guerra separatista, e você ainda vê, é incrível, tem vários prédios que a gente encontra balas de... O que é aquilo? Era balas metralhadoras, assim, nas paredes. Os prédios não foram reformados, você vê vários prédios existem prédios demolidos lá, que você vê que são ruínas da guerra, e tem prédios de pessoas morando, e a pessoa coloca a cabeça na janela, e do lado tem marcas de bala, de metralhadora. Ou prédios que foram destruídos por alguma bomba e ainda estão lá sem reformar. Uma coisa legal que a gente podia falar da Bósnia, é a questão lá da ponte. Existia uma ponte na Bósnia lá, que o pessoal eles pulavam de uma altura de 21 metros. 21 metros. Era assim, na verdade, tinha muito turista, então tinha os rapazes que ficavam coletando dinheiro das pessoas, e quando atingisse o equivalente a 25 euros, eles pulavam da ponte. E era uma ponte que tinha 21 metros de altura. A gente conseguiu presenciar um pulo, mas dava muito medo, porque eles pulavam de qualquer jeito. E parece que é muito raso, né? Quando você vê, assim, é muito raso. A gente acha que é uma loucura. Mas é bem, bem comum e é uma atração ali da cidade. Então, a gente pôde ver... A gente sabia que a gente queria chegar na Grécia. A gente sabia que a gente ia passar por alguns países que a gente não tinha muita história, que a gente não sabia muito qual seria a receptividade, mas a gente se espantou, né? O pessoal muito simpático. Ali, por exemplo, em Montenegro também é um país bem pequenininho, mas é um país muito bonito. Nossa, a quantidade de cruzeiros que estavam chegando na região era tão grande que a gente ficou com medo que faltasse água, faltasse comida na cidade onde a gente estava. Assim, vamos seguir reto, porque a hora que esse pessoal do cruzeiro desembarcar aqui, não vai ter espaço para gente. Então, vamos continuar. E, assim, a Albânia também. Nossa, a Albânia tem paisagens maravilhosas, tanto de algumas montanhas, quanto das praias. É muito bonito. Então, o caminho que a gente fez, assim, vamos chegar até a Grécia, nos reservou muitas surpresas. Foi incrível. E na Grécia, sofremos com o calor, mas fomos abençoados com lugares incríveis, a cor do mar lá é fascinante. Nós visitamos Atenas, nós visitamos a cidade onde deu origem à maratona, né? Cada ponto da maratona. É muito histórico, né? Você visitar ali a Grécia, a parte das ruínas, é bem emocionante também de você ver que aquelas histórias que a gente só vê nos livros ou nos filmes, a gente está vivenciando ali, até uma emoção de estar lá. Tá. Daí da Grécia nós continuamos subindo, né? Nós passamos ali pela Bulgária. Mas a gente tem que contar, a gente chegou direto da Croácia, mas a gente não contou um fato super legal. Quando a gente estava na Suíça, que foi o primeiro país depois que a gente comprou o carro, a gente fez umas fotinhos aqui, a gente vai mostrar. A gente estava na Suíça, a gente chegou em Genebra, e lá é um país muito chique, né? Onde tem a sede da ONU, das Nações da OMS, e é muito caro esse país. E a gente falou assim, vamos só passear, vamos só ver como é que é. Você encontra aquelas lojas das marcas famosas por tudo que é lugar, é muito bonito. A gente dormiu um dia num estacionamento que a gente achou lá. E aí, no dia seguinte, a gente seguiu viagem, e aí, no meio do caminho, a gente se lembrou. Porque o nome dele é diferente, né? Venhamos e combinamos. Jussi. É um nome totalmente diferente. Aí ele falou assim, sabia que tem uma cidade que se chama Jussi e tá aqui na Suíça? Deixa em sério? Vamos procurar onde tá, então, esse lugar. Daí a gente descobriu que aonde a gente tinha dormido era, assim, muito perto. A gente estava, tipo, a uns 2 quilômetros de distância. Só que a gente já tinha passado. Aí a gente pensou assim, a gente já tinha seguido viagem, né? Será que a gente volta ou será que a gente não volta? A gente pensou assim, vamos voltar, não custa nada, né? Vamos tentar achar pelo menos uma placa. Imagina que legal. Vamos tentar pelo menos achar uma placa com o nome
Jussy, que já vai valer a pena, porque a gente não sabia o que a gente ia encontrar, né? A gente, vamos lá, tentar, na entrada da cidade deve ter um nome e tal, e aí, afinal de contas... E daí chegou a nossa surpresa, não era só uma placa, era a terra do Jussiz, realmente, viu? A gente encontrou de tudo que é, tudo, a gente, acho que tudo que era, quando a gente chegou na cidade, não era só a cidade, era a igreja, era o ônibus, era o estacionamento, era, como é que era o nome? Um clube de arco. Um clube de arco, era a igreja, com o posto nome de gasolina. do Jussy, posto de gasolina, a placa da cidade, a placa de velocidade, o nome da rua. Aí eu falei assim, possível. Antes eu conhecia 3 Jussy, porque assim, para quem não fala agora da família dele, um beijo para a família dele, que a mãe dele reclamou na última live que a gente não mandou um beijo para ela, então, beijo, sogra. A mãe dele se chama Jussy e a irmã dele se chama Jussy. Então, antes a gente conhecia 3 Jussys, agora a gente tem uma cidade inteira na Suíça só para eles. Então foi algo... Jusilândia. Jusilândia. Então foi algo bem especial a gente ter voltado e visto. Era bem pequenininha a cidade, mas para tudo que é lado você olhava e via o nome do Jussy. Não, a gente dava muito risada, muito risada. Então fica aí, quando vocês forem para a Europa, procure o nome de vocês. De repente você pode encontrar, ter a sorte de encontrar a cidade. E a sorte. Né? Foi incrível, incrível. Ou visite a sua cidade, né? Ou visite a minha cidade. Vocês serão muito bem-vindos, serão muito bem recepcionados. A gente não encontrou uma alma viva lá, gente, mas não tinha ninguém, só ali, ó, que estava passando pela cidade, mas... Foi incrível, pessoal. Foi bem engraçado. É claro que eu fiquei com ciúmes, e aí depois, quando a gente estava na Grécia, a gente procurava sempre nos mapas, né, o nome das praias e tentava ver nos blogs as indicações dos lugares para ir, e aí a gente acabou tendo que fazer, a gente fez uma pequena trilha lá numa das praias, a gente descobriu uma praia secreta, a gente não achou no mapa, a gente não achou o nome, aí eu resolvi batizar com o meu nome. Falei, pronto, você pode ter uma cidade, eu posso ter uma praia. E aí coloquei o nome de uma praia lá no meu nome. Até marquei assim, ó, aqui vai se chamar agora meu nome. Vamos... Qual que é o próximo? Tá. Na última live vocês comentaram que para vocês entrarem na Europa... Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Para vocês andarem, como que vocês iam explicar mais ou menos como que vocês iam ficar na Europa com o visto, já que todo mundo, né, tem um tempo para ficar lá em cada país e tal. Eu lembro que vocês comentaram alguma coisa de como que vocês fizeram para estar andando nesses países e ter o visto, né? Na verdade, a gente dava muito trabalho nas fronteiras, porque, assim, a gente é brasileiro, a gente não tem cidadania europeia, mas brasileiros têm direito a ficar 3 meses na Europa, mas a gente ficou 4 meses. Nossa, mas como? Por quê? Esses 3 meses que você pode ficar é dentro do espaço Schengen, que são alguns países ali da União Europeia. E aí, como tem alguns países que não faziam parte desse acordo, não contava os 3 meses. Então, nesses outros países era uma regulação diferente. Então, por exemplo, a Bósnia era um país que não contava. Então, a gente podia ficar até 1 mês. Então, na verdade, a gente dava muito trabalho, porque daí quando a gente, por exemplo, atravessava a fronteira de um país que não fazia parte do acordo Schengen, entrava no país do acordo Schengen, ou a pessoa lá tinha que ficar contando os carimbos do passaporte, os dias. Aí ele ficava lá, pegava uma calculadora, ficaram 15 dias na França, mais não sei quantos dias na Suíça, aí pulava para um país que não era do espaço Schengen, não contava. Aí, na verdade, por isso que a gente ficou mais tempo. Então, a gente, como brasileiro, a gente pode ficar até 3 meses, mas tem alguns países ali que fogem desse acordo, que daí tem os seus... Tem outros países, por exemplo, que você pode ficar até 3 meses, ou 4 meses, ou até 6 meses, que não fazem parte do espaço Schengen, que inclusive é o que muito brasileiro que às vezes mora na Europa faz.
às vezes fica 3 meses num país, e aí foge para um outro país que não faz parte do acordo, fica 1 mês lá e depois volta de novo para um outro país que faz parte do acordo. É mais ou menos as regras, né? Exatamente. Então, a gente não teve, a gente só levou o nosso passaporte, e o que era obrigatório para a gente, era, que estava viajando de carro, era o seguro. O seguro parece que era mais importante, eles olhavam mesmo, tanto que na Europa você coloca no vidro do carro o adesivo com seguro, e você tem a tal de uma carta verde que eles te dão junto, que é esse justamente o espaço Schengen, que te dá o direito de circular com o carro com esse seguro. Então... Que é um seguro contra terceiros, né? Tipo, você não pode circular lá sem esse seguro. É obrigatório. Então, todos os países que fazem parte desse tratado, você tem que ter um seguro. É o seguro que nós pagamos no começo. Então, quando a gente passava nas fronteiras, eles sempre viam isso, contavam, né, os dias, que não podia passar de 90 dias no espaço Schengen, e daí nos outros países cada um tinha a sua política, mas a gente não ficava nunca, a gente ficava pouco tempo, então nunca passava do máximo, né? E o carro, eles sempre queriam saber se a gente tinha seguro. E um detalhe que a gente não mencionou na América do Sul também, é obrigatório seguro contra terceiros, e no Peru, quando a gente estava na fronteira, eles exigiram que a gente provasse que o nosso seguro era contra terceiros, né? Exatamente. Na época a gente não tinha impresso o seguro, a gente teve que correr atrás de uma internet para daí achar o documento, pagar para imprimir, para mostrar para eles na fronteira que a gente tinha o seguro. Você respondeu a pergunta, André? Tem lógico. Bom, então, a gente vai continuar aqui, vou mostrar umas fotinhos para vocês. Vamos mostrar umas fotinhos da Europa agora, né? Beleza? Você quer falar? Não, a gente pode fazer, mas a gente preparou bastante fotinho também da Europa. Depois que a gente saiu... não, deixa sem foto, acho que por enquanto a gente tem bastante coisa para falar ainda, porque depois que a gente saiu da Grécia, a gente precisava chegar até a Polônia, porque a gente queria muito ir para o Egito e para o Israel, só que a gente não tinha comprado passagem ainda. A gente deduziu que estando na Polônia, na Grécia, seria mais barato, porque estava mais perto. Só que daí, quando a gente foi ver, as passagens estavam muito caras. E a gente conseguiu achar as passagens baratas pela Polônia. A gente falou assim, então vamos comprar para daqui 1 mês, as passagens para lá, e vamos tentar chegar de carro, né? Agora a gente tem 1 mês para chegar até a Polônia. Então, a gente viu a questão do visto e tal, tanto documentação do carro, porque a gente tinha pago o seguro também só para 4 meses, porque o seguro lá, acho que hoje se mostrou ali, é meio carinho, a gente pagou 300 euros. Então, a gente tinha pouco tempo, e a gente falou, Bulgária, Romênia, não deve ter muita coisa interessante para conhecer, a gente vai meio que passar direto, né? E não, a gente se surpreendeu, né? Na Bulgária. Na Bulgária é interessante porque lá eles têm mania de grandeza. Então, tudo para eles é o maior. Então, aqui você vai ver a maior... como é que era aquela igreja? Esqueci o nome também. Mas eles têm assim, a maior igreja... Convento, né? Não é convento. É como se fosse um seminário, mas não é seminário. Esquecemos o nome, mosteiro. Maior mosteiro da Europa. A gente tem a maior caverna da Europa. A maior... É tudo grandioso lá. E foi bem interessante, porque não é um país também que as pessoas vão muito, mas a gente se surpreendeu. A gente descobriu que o pai da nossa ex-presidente Dilma nasceu lá. E foi expulso lá. Foi expulso de lá. Ele fazia parte de um partido político, né? E houve algum confronto, política, não física, né? E ele foi expulso do partido. E daí a gente já falou para eles, olha, nós temos a Dilma graças a vocês. Obrigado, Bulgária. E a gente não sabia dessa história, então era engraçado porque eles conheciam o Brasil e sabiam bastante coisa do Brasil, inclusive da política, porque daí eu acho que pelo fato do pai dela ter nascido lá e tal, repercutiu bastante, foi bem interessante.
E daí, fora isso, na Bulgária, a gente achou uma caverna. Essa caverna, segundo eles, é a maior reserva de morcego do mundo que tem lá. Então, a gente entrou nessa caverna, ela é muito antiga, ela teve presença de gregos que moraram nessa caverna, e essa caverna foi rodado um filme do Mercenários. Porque Mercenário é muito 2. barato, né, fazer filme ali mais pro lado do leste europeu, e daí lá tem bastante natureza também, e aí teve essa caverna que eles aproveitaram e filmaram. Só que daí essa caverna houve discussão ambiental, né? Segundo a Bulgária, o filme destruiu algumas partes da caverna, né? Nós não vimos isso, né? Mas realmente a caverna vale a pena visitar. Ela é muito antiga. Nós também não vimos os morcegos, ouvimos os barulhos, mas não chegamos a ver o morcego. Na verdade, eu não fui, porque a gente resolveu comer no mercado. Porque todas as cidades grandes, a gente tentava ir no mercado municipal, porque a gente entende que no mercado municipal é onde a gente consegue ver um pouco mais a cultura gastronômica local e tal. E aí, nesse dia, no dia anterior, a gente tinha comido lá um prato local, que era com berinjela e batata. E, infelizmente, eu não fiquei muito bem. Acho que foi uma das únicas vezes durante a viagem que a gente, pelo menos na Europa, a gente teve alguma intoxicação e tal. E aí, eu não pude ir, mas o Jussi foi visitar essa caverna. Então, daí a gente saiu ali da Bulgária, daí a gente foi para a Romênia. Na Romênia, nós encontramos um amigo nosso, o Flávio Almeida, a esposa dele. Também nos recepcionou. E aí nós fomos conhecer o castelo do Conde Drácula. Ela levou a gente para passear, porque até então a gente falou assim, a gente tem que chegar na Polônia. Né? A gente estava mais interessado agora no nosso roteiro para Israel e para o Egito. Então, a gente não tinha pesquisado tantas coisas. E, igual a gente falou, não existe também tantas informações na internet. Então, a gente ia perguntando para as pessoas. Se tivesse alguma coisa interessante, a gente parava. E na Romênia foi legal porque ela levou a gente para passear. Né? Ela já estava morando já há uns 4 anos lá. E aí, eles tinham bastante conhecimento da região e levaram a gente para conhecer os lugares diferentes. Então, a Marileila foi muito atenciosa conosco, conhecer realmente existiu o castelo do Conde Drácula. Reza a lenda que o Conde Drácula foi uma pessoa que, para trazer ordem nessa região que ele morou, que havia muito assassinato, havia roubos, todas as pessoas que, indiferente do tipo que cometiam, elas eram mortas e ela era colocada uma estaca que atravessava na vertical o corpo dela. Embaixo, saia na cabeça, essa estaca, elas ficavam em praça pública. Então, ele trouxe muito derramamento de sangue. Daí, por isso, ficou conhecido como o homem. E daí, devido a esse fato, ele teve um escritor que se baseou nessa história para criar a história do Drácula, né? Do Drácula, Foi bem, bem legal. E daí, a partir da Romênia, nós chegamos na Eslováquia. A Eslováquia também era um país que, a princípio, não estava nos nossos planos, mas como a gente tinha amigos que moram lá, vamos lá, vamos passear, conhecer um pouco a cidade, mas principalmente vê-los, né? Porque fazia tempo que a gente não se encontrava, eles trabalharam conosco na empresa e já estava há mais de 2 anos, né? Isso. Morando lá. Então, nós encontramos a Bianca, o Everton, a Carol e o Vitor. E aí foi tão bom, porque, assim, era muito caro para a gente comer, né, na Europa. A gente tinha que, às vezes, a nossa alimentação era um sanduíche, porque você comer todo dia fora, ou até mesmo cozinhar, a gente não podia manter as coisas no carro, porque a gente não tinha geladeira, e estava muito calor na Europa. Então, ano passado, teve uma estiagem muito forte. E raramente chovia, então era muito abafado, muito calor, então a gente tinha que comprar comida na hora e fazer na hora. Não era sempre que a gente tinha, né, as coisas fáceis, então a gente comia muito sanduíche. E aí, quando a gente chegou na casa deles, choveu o final de semana inteiro e a gente praticamente foi um festival gastronômico, né? Eles fizeram churrasco pra gente. Churrasco à moda brasileiro. Foi a última vez que a gente comeu churrasco. A gente tá já... A gente foi pra lá em setembro, então, desde setembro, a gente nunca mais comeu churrasco. E daí, o que aconteceu? Daí nós saímos ali da casa da Carol e nós fomos daí pro norte da Eslováquia, na divisa com a Polônia, onde nós fizemos uma trilha ali. Foram 2 dias de trilhas que nós fizemos. Foi maravilhoso. Nós descobrimos lá que tinha um urso marrom,
nós queríamos ver, existia várias e várias placas do urso marrom lá, até o pessoal comentou que os ursos, dependendo da época do ano, eles vão na estação de trem, uma estação de trem, mas, infelizmente, não tivemos a sorte. A gente fez trilha lá, a gente fez trilha na Bulgária, assim, trilhas grandes, né? Porque a gente fazia trilhas menores, mas a gente fez mais de um dia de trilha. Na Bulgária também, a gente achou uns lugares para fazer trilha bem, bem interessantes. E aí, depois que a gente fez essas trilhas, a gente foi para a Polônia, que era onde a gente tinha intenção, né? A gente tinha o nosso voo para pegar para Israel, e a ideia era vender o carro na Polônia. A gente falou assim, vamos vender o carro, a gente chegou com uma semana de antecedência, não, um dia de antecedência na Polônia, vamos tentar vender o carro. E o Jussi tentou sair para tudo que é lugar, só que a Polônia é do lado da Alemanha, né? Como a gente mencionou, a Alemanha é o lugar mais barato para você comprar o carro na Europa. Então, eles queriam oferecer para o nosso carro R$1.000. Imagina, a gente já pagou quase R$7.000, eles queriam oferecer R$1.000. Aí foi quando a gente decidiu, não, vamos ter que voltar para a França, porque lá a gente vai conseguir vender. O carro é da França mesmo, e ali também a gente não conseguiu entender como que era a burocracia para vender. A língua também lá é muito difícil, eles não falam direito inglês. A gente ficou em um Airbnb, e a gente que mostrou para eles que existia um aplicativo no Google que você falava e traduzia, que era assim que a gente conseguia se comunicar com eles, porque senão não conseguíamos se entender. E foi ali que a gente decidiu, então vamos viajar, a gente já tinha passagem daí para Israel e para o Egito, e depois que a gente voltar, vamos pegar o carro e vamos vender na França, porque depois a terceira parte da nossa viagem, daí sim ia ser 100% mochilão, que aí a gente ia para a Rússia. Ainda na Polônia, a gente conheceu uma mina de sal, é a maior mina de sal do mundo, né? Essa mina de sal tem esculturas de sal incríveis, né? Desde o Papa, desde pessoas famosas antigas, até do John Kennedy. A Polônia nos surpreendeu bastante. A gente achou que era um país, todo mundo fala, nossa, um país muito pobre e tal, a gente achou que a gente ia ver cidades destruídas ou feias, e não, a gente achou muito bonito a cidade, e tinha umas feirinhas à noite que a gente ia, bem gostosas, que a gente comia umas coisas diferentes, pirogue, e assim, o sobrenome da família do Jussi é da Polônia, e aí a gente falou assim, vamos tentar ver se a gente aí, o Jussi descobriu que tinha uma cidade chamada Jasło, que era 140 quilômetros da onde a gente estava, e aí... Só vejo uma introdução aí. Então, o que acontece? A minha família, Picos, o sobrenome, ela veio da Polônia. Eu pesquisei, consegui pesquisar e consegui descobrir que minha família, a primeira pessoa que veio da Polônia, ela veio em 1981. Não, 1881. E essa pessoa, ela veio de uma cidade chamada Jasło, na Polônia. Então, vamos conhecer essa cidade? Tem que se conhecer. Daí a gente pensou assim, bom, a gente foi até lá, daí a gente pensou assim, bom, se os antepassados dele nasceram aqui, viveram aqui, provavelmente eles morreram aqui. Então, vamos aonde procurar? No cemitério. Aí a gente resolveu ir no cemitério, ver se a gente achava nas plaquinhas o sobrenome do Jussi. E foi tão mórbido, porque a gente estava lá e começou a chover, o céu começou a ficar escuro, aí começou a garoar, e começou a chover, só que o cemitério era muito grande. Eu fui de um lado, o Jussi foi do outro, a gente só tinha um celular, né, porque como fomos roubados na Marrocos, a gente não tinha comprado outro até então. E aí a gente não tinha como se comunicar, e, enfim, ficou muito macabro o negócio lá no meio, nós na chuva, procurando nas lápides os nomes dos antepassados, mas no final das contas a gente achou lá um Picos, e a gente achou também vários outros sobrenomes de conhecidos, amigos, parentes. Foi uma experiência interessante. Tem bastante gente que é descendente polonês que eu acho que nem imagina. Então, ali na Polônia foi uma experiência super bacana, ainda nós voltamos depois para lá, mas daí nós deixamos o nosso carro e nós fomos para Israel, né? Então, em Israel, nós desembarcamos em Tel Aviv. A gente é cristão, né? Então, para a gente foi uma viagem incrível, a gente ter conhecido os lugares onde Jesus passou, onde Jesus fez os milagres,
E foi bem interessante porque a gente resolveu chegar em Israel e contratar os tours direto por lá, porque a gente tinha visto alguns pacotes para comprar pela internet ou com algumas agências do Brasil, e a gente se surpreendeu com o valor, que era muito caro. E quando a gente chegou lá, a gente conseguiu negociar com agências locais, então fica a dica também. A gente conseguiu negociar com agências locais e ficou 3 vezes mais barato do que a gente tivesse comprado com terceiros. Então, a gente conheceu mais lugares por 3 vezes mais barato. E foi uma experiência sensacional. E foi engraçado que a gente colocou no nosso pacote que a gente queria ir para Belém, que é a cidade onde Jesus nasceu. E aí, no tour, né, a gente estava indo, daqui a pouco o carro parou, aí o nosso guia falou assim, peguem os seus passaportes, vocês vão atravessar a fronteira e vai ter um outro guia esperando vocês do outro lado. A gente se olhou assim, como assim? Aí a gente descobriu que Belém fica na Palestina, não fica em Israel. Era um fato que a gente desconhecia. E aí a gente atravessou a fronteira e foi um fato meio triste, assim, que a gente viu que tem as fronteiras, né, com o Líbano e com a Palestina, e é tudo murado. Então, você olha assim, é muro, 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 e tanto na fronteira com o Líbano, quanto ali na Palestina, e a cidade que a gente estava ali na fronteira é feia, né, as pessoas sem cara de triste, a gente ficou com um pouco de medo, porque a gente sabe as histórias, né, da guerra que existe na Palestina, mas no final deu tudo certo, mas a gente nem imaginava que Belém ficava na Palestina. Foi incrível. Então, daí nós fizemos todo o roteiro ali em Israel e nós fomos para o sul de Israel, fomos para o Egito. Porque, na verdade, a gente ia para o Egito para conhecer as pirâmides e tal, mas a gente queria ir para o Monte Sinai, que é onde também é uma das histórias da Bíblia, né, onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, e a gente não sabia que ficava no Egito. Então, muita coisa a gente foi descobrindo no caminho. Aí a gente queria fazer, que daí sobe de madrugada e você vê o nascer do sol lá de cima, né? E aí, quando a gente foi conversar, que a gente queria incluir no pacote, eles falaram, não, vocês vão ter que ver com uma agência do Egito, porque é lá. E aí que a gente decidiu, então, ir para o sul de Israel, porque daí era atravessando a fronteira pelo sul que a gente chegava ali na fronteira com o Egito, que tinha a cidade que dava para fazer a trilha, né, para ir até o Monte Sinai. E chegando nessa cidade chamada Dahab, nós tivemos uma grande surpresa. A cidade, ela estava próximo do mar e o mar era lindo. É o Mar Vermelho. Tipo, as pessoas vão lá para fazer mergulho, sabe? Então, a gente não contava com isso. A gente não sabia, a gente foi lá para fazer a trilha da montanha. Se a gente soubesse, a gente teria ficado mais tempo. Só que a gente já tinha comprado nossas passagens também de ônibus e tal, e de trem, e os nossos tours lá para Cairo. Então, assim, Israel, a gente estava em Israel, a gente gastou muito, é muito Israel caro. Israel é o país mais caro de toda a viagem. De toda a viagem. Daí chegamos no Egito, muito barato as coisas. Então, a gente ficou super feliz, podemos comer algumas coisas diferentes lá, né, e aproveitar um pouco mais. E daí, no Egito, ainda nós fizemos um cruzeiro, pagamos muito barato no Rio Nilo, né? Foi uma experiência incrível. Nessa viagem, ele para em alguns locais turísticos, né? Que conta um pouco a história do Egito, dos faraós. Gente, é incrível. O Egito, assim, pra gente, também o museu. A gente ficou horas e horas dentro do Museu do Cairo. Você entrar dentro das pirâmides, ou você vê, né, todo no museu. O museu é muito bagunçado. Foi um museu, a gente tentava visitar vários museus ao longo do caminho, mas o Museu do Cairo, ele é muito bagunçado, só que ele é incrível, porque todos os lados que você olha, você vê coisas, né, relacionadas ao que é encontrado dentro das pirâmides, ou que faz parte da história, e você pode até tocar, o que não deveria, né, mas enfim. Eu sei que eles estão construindo um outro museu, que é para abrigar mais relíquias, e que parece que vai ser mais estruturado. Mas você tá ali no Egito e você vê as pirâmides, vê a esfinge, vê tudo que você vê nos livros de história, né? Que a gente estuda bastante isso na escola, e tá ali, é uma sensação bem gostosa, bem legal.
e ver obras monumentais, entende? Pirâmides gigantes, Os hieroglifos. assim, as estátuas dos faraós, sabe, gigante. Então, a gente sentiu nada. Uma coisa bem interessante que aconteceu conosco durante toda a nossa viagem, nós fizemos, assim, a travessia do sul ao norte, até o norte, até Cairo, no Egito. Basicamente, cada uma hora o ônibus parava. Por quê? Não, entrava o exército no ônibus, pedia passaporte, porque eles estavam verificando se não havia terroristas. Que existe no deserto, nas partes desérticas do Egito, ainda existem terroristas armados, né, que estão lá. Então, o exército faz um trabalho legal, um trabalho pesado, a única questão é que você tem que ter paciência, né, porque cada uma hora o ônibus para. Então, algumas vezes até um pouco menos de uma hora. Então, mas é tudo para a nossa segurança, né, a gente viu que valeu a pena. Na verdade, a gente era os únicos turistas viajando de ônibus, porque as pessoas, elas têm um pouco de medo, né, de viajar igual a gente fez. Então, elas vão com guia, vão com tours, e a gente não, a gente pagava os tours, chegava na cidade, no Cairo, vamos então agora pagar um tour para levar a gente, porque era legal a gente saber um pouco da história, a gente estava muito curioso para descobrir quem que construiu as pirâmides, né, como que foram, se foram os ETs, ou se foram os escravos, enfim, então a gente queria mais informações. E aí a gente contratava na cidade mesmo, né, a gente não contratou o tour completo, então a gente andava muito de ônibus, de trem, a gente pegou umas passagens de trem e era uma confusão, porque ninguém falava inglês, os bilhetes estavam tudo em árabe, e a gente não conseguia nem saber qual que era o número da nossa plataforma. Nossa, foi uma aventura. Foi incrível. Então, terminamos o Egito, voltamos para Israel só para pegar um voo, voltamos para a Polônia. Na Polônia, ainda nós fizemos nós fomos para Auschwitz. Foi um contraste foi bem interessante, porque a gente foi no campo de concentração na Polônia, em Auschwitz, e a gente já viu um pouco da história, né, da parte europeia, mas a gente também foi no museu em Israel, que é o Museu do Holocausto, que conta também a mesma história, né, deles. Então, a gente pôde ver sempre os dois lados. Isso. E foi muito forte a experiência, assim, ela é muito real, e as pessoas contam com muita propriedade o que aconteceu. Então, é algo assim que realmente muda a nossa forma de pensar. Muito forte. Foi um dos passeios que mais valeu a pena, que foi um pouco caro, mas valeu muito a pena, porque a gente acaba... claro, a gente nunca vai conseguir sentir o que as pessoas viveram, mas é uma realidade que você está ali, por exemplo, o guia, você tem agora com a hora marcada, né, que você vai. Então, é sempre um grupo e é um silêncio, assim, é um respeito. Então, por exemplo, teve um determinado local que a gente chegou e é na estação de trem, e tinha um vagão de trem, que daí eles contavam que onde deveria caber 30 pessoas, cabiam 100 pessoas, aí contavam todas as atrocidades que aconteciam, e aí as pessoas já desciam do trem, e algumas já eram selecionadas direto para a morte. Então, eles iam selecionando, você para a direita, você para a esquerda. Quem era selecionado para ir para a direita é porque já ia para o gás, né? Ia para a morte. E aí a gente fazia o caminho que eles faziam saindo ali da estação de trem até o lugar onde era a câmara de gás. Então, é uma experiência, assim, muito chocante. E você vê, assim, o silêncio das pessoas caminhando e você fica pensando naquela época, aquelas famílias sendo, né, destruídas naqueles segundos, uns separando, outros foi muito morrendo, forte. foi bem forte. Então, terminamos essa experiência, pegamos o carro, vamos agora para a França, vamos vender o carro na França. Nesse retorno, nós só passamos a Alemanha, passamos só no Luxemburgo. A gente nem consegue, a gente permaneceu porque foi só de passagem. Chegamos em Paris nós fomos muito bem recepcionados pelo Bruno, pela Leila, né? Pela Bia e Matheus, que nos ajudaram a vender o carro lá, nos deram todo o suporte. Conseguimos vender o carro em Paris, fizemos algum passeio rápido, pegamos o avião. Para onde vamos agora? Vamos para a Rússia. Vamos fazer nossa travessia que nós tínhamos planejado, o Transmongoliano. Porque existe o Transsiberiano, que atravessa toda a Rússia, mas a gente optou por fazer parte da Rússia e descer até a Mongólia. Então, daí já é o Transmongoliano. Vamos passar rapidinho só umas fotos da Europa que a gente selecionou, tipo um resuminho.
sem considerar a Rússia, né? Porque a Rússia, ela também faz parte da Europa, mas aí já seria uma viagem diferente, já seria uma viagem que seria 100% já de mochilão. Aqui tem um pouquinho das fotos tanto da Europa, quanto do Egito, do Israel. A gente sempre tentou ser bem eclético, né? Visitar tanto as cidades, quanto cavernas, ou natureza. Tem bastante castelo, tem bastante história. É muito difícil a gente tentar resumir em 1 hora e meia, tanta história. Uhum. Trazer um pouquinho de, pelo menos uma sequência mais lógica dessa vez, né, do percurso que a gente fez. Mas a gente para pensar, tanta coisa boa que aconteceu, tanto lugar, tantas pessoas que a gente conheceu, que fica difícil selecionar. Uhum. Mas eu não sei se surgiu pergunta no caminho, é isso, pessoal, o que a gente não está conseguindo ver. Se alguém tiver alguma pergunta e a gente pode tentar responder. Tem, acho que... Como é que está o nosso tempo? Já estamos com 1h32 de live. Nossa, então... Talvez tenhamos que fazer uma parte 3 aí, para poder contar da Ásia, que também tem muita história. Exato. Eu ia pedir para vocês fazerem uma introdução sobre a Ásia, e daí a gente faz, sei lá, no domingo que vem, vocês veem a disponibilidade, a gente faz a parte 3, para não ficar muito longo. Isso. Tudo bem. Então, na Ásia, aí sim foi mochilão, porque até então era mais fácil, a gente tinha nossas coisas no carro, a gente trancava no carro, passeava, voltava, tinha um lugar para dormir, um lugar para se locomover, e já a partir do momento que a gente chegou na Rússia, já era mochila nas costas, e aí tendo que planejar tudo, né? Que daí era horário de ônibus, horário de trem, horário de barco, e ali era só a gente, nossa mochila, e a gente sabia para onde a gente queria ir. A gente pensou assim, vamos fazer na Ásia o quê? Vamos pegar o trem, chegar até a Mongólia, e da Mongólia vamos para as praias, porque a gente queria conhecer as praias, ali Tailândia, Indonésia, Filipinas, mas até então a gente não tinha um roteiro certinho, a gente foi criando no caminho, né? Foi criando no caminho. Bom, então, sobre a Rússia, acho que vamos deixar uma próxima oportunidade, que dá uma passada rápida aqui. Não sei, a Rússia, você quer deixar para... Eu acho que é melhor, para não ficar muito longo, porque daí vocês focam, assim, Europa e África nessa daqui, e depois a próxima seria, assim, essa parte do leste europeu, né, que é o final ali da Rússia como Europa, e começa a Ásia como um todo ali também. Ó, tem uma pergunta que deixaram aqui, ó, que depois dessa tour, o que vocês pensam, né, depois que vocês terminarem esse período também no Canadá e tudo mais, onde vocês pensam em viajar? Brasil, né? A gente, na verdade, nessa viagem, a gente tinha alguns lugares que a gente gostaria de ter ido, mas a gente não foi. E a gente está repensando se realmente a gente vai. Que seria a parte ali da Noruega, Suécia, ou até mesmo não é Austrália, Nova Zelândia, mas que para a gente estão muito caros. Então, é claro que a gente um pouquinho mais do Brasil, a gente já conhece bastante do Brasil, tem muita gente que pode pensar, nossa, mas prefiro ir para fora antes de conhecer o nosso país. Gente, a gente conhece, acho que uns 20 estados já do nosso país, então a gente já conhece bastante coisa, mas tem muitos lugares que a gente precisa desbravar ainda que a gente não conhece. Então, com certeza, o Brasil, e a gente queria ir para o Equador, a gente queria ir para a Colômbia, para a América Central. Na verdade, a gente queria tudo que é lugar, né? Bom, mas, né? Vamos lá, agora o nosso próximo passo é voltar para o Brasil. Porque, para quem não sabe, a gente, agora, dia 9, era a nossa passagem de retorno para o Brasil, então, terça-feira, a gente já estaria embarcando, só que nosso voo foi cancelado, e agora a gente está esperando abrir uma brecha para poder voltar para o Brasil. E aí, depois, a gente poder pensar em novas viagens. Vamos por partes, né? Mas obrigado, Aldo, por nos deixar compartilhar. A gente ficou muito feliz em poder compartilhar e lembrar
as experiências que a gente teve, e se o pessoal precisar de qualquer coisa, tem o nosso contato, fale conosco do que precisar. Ok? Então, até a nossa próxima live. Perfeito. O que eu queria deixar claro também para algumas pessoas, que tem pessoas falando assim, tem como disponibilizar a planilha, tem como disponibilizar alguns roteiros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com o Jussi e com a Débora, eu deixo o contato, o e-mail deles, alguma coisa assim, e daí vocês entram em contato diretamente com eles e falam, né, coloca no título do e-mail, né, live Tempo Away, daí já sabem qual é o link e o que vocês estão precisando. Daí entra em contato diretamente com vocês e vocês acabam dando esse suporte, porque querendo ou não, a experiência de vocês é extremamente rica, tem muitas informações, muitos detalhes, a riqueza, porque assim, muita gente viaja e não fica anotando muita coisa. Eu sou uma dessas que eu gravo muito na memória, eu lembro muita coisa, mas não tenho tanto anotado. Mas quando eu faço viagens internacionais, eu tenho tudo planilhado também. Porque se alguém precisar, eu também me disponibilizo a disponibilizar, né, a ceder algumas informações, até auxiliá-los a criar um roteiro, né? E, querendo ou não, só essas duas lives que nós fizemos com vocês, né, a gente viaja junto, e eu agradeceria, primeiramente, a vocês, a questão do trabalho que vocês tiveram de montar uma apresentação, ficar lá fazendo alguns efeitos, né, e para facilitar, e transformar isso numa coisa mais lúdica, não só verbalizada, né. Mas foi bem gostoso a gente poder Foi prazeroso lembrar isso. e tal. E a gente tem bastante informação porque, por exemplo, os seguros dos carros, para colocar para 2 pessoas era muito caro. Então a gente sempre optava por colocar um motorista, que era o Jussi. Então, enquanto eu dirigia, eu ficava lá com as minhas planilhas, organizando o roteiro, preenchendo os gastos, editando as fotos, escrevendo, porque é para posteridade. A gente sabe que quando a gente viaja e não registra, depois de um tempo você acaba esquecendo, porque a nossa mente é limitada. Então, para mim, era um prazer, e eu tenho tanta coisa que eu não me importo em dividir. Eu só não vou colocar agora aqui uma planilha com todos os valores, porque as pessoas vão pensar, nossa, mas de que ela gastou mais no café da manhã nesse dia do que no outro? Então, por exemplo, vai ficar meio que sem sentido. A gente vai fazer um resumo mais objetivo para ficar mais fácil de entender. E daí as pessoas que tiverem interesse entre em contato com a gente. E a gente já disponibilizou, a gente já teve pessoas que nos seguiram no Instagram, que vieram, que a gente nem conhece, nossa, estava procurando as fotos aqui, achei vocês pode me passar o roteiro? Nossa, para mim foi um prazer eu poder passar roteiro, gravar 50 mil áudios no WhatsApp, contando das experiências, para a gente foi bem. Então, quem quiser, a gente está à disposição com certeza. Legal. Exato. E também esse vídeo, né, da live, ele vai ficar disponível tanto no Facebook do Mil Trilhas, dá para compartilhar para quem você quiser, e depois eu também coloco ele no canal, né, no Mil Trilhas Aventuras, que está no YouTube. Então, se a pessoa não tem Facebook, ela consegue ter acesso. Tem uma pessoa que acompanha as nossas lives, só que ela não tem Facebook. Então, eu coloco lá no YouTube, e ela assiste depois, legal. E fica para a história, né? É legal. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo, as histórias. Eu sei que tem inúmeras outras fotos, acho que foi muito difícil vocês escolherem esse número reduzido de fotos para poder expor hoje. Se possível, a gente fazer igual na live anterior, que vocês disponibilizaram algumas fotos, eu coloquei também no Facebook para as pessoas poderem ter um acesso a ela um pouco maior, ou poder até copiar, se fosse o caso, né? Assim, eu peço que seja de imagens, castelo, tal, não tanto assim com você ou a Débora, porque é uma coisa mais pessoal, né? Mas estou ansioso por uma próxima oportunidade para vocês, a gente fazer essa terceira live, né? E a gente sabe que o espaço de vocês, pode ver que eu não faço muita pergunta justamente por isso, para vocês poderem explorar e também compartilhar a viagem sem muita interrupção, porque é melhor você lembrar, ter as memórias faladas do que perguntas que te tiram do foco. Mas a gente está bem feliz de poder compartilhar, e foi um prazer estar aqui nessa live
novamente. Obrigada a todo mundo que assistiu e depois deram os feedbacks para a gente da primeira live. A gente ficou bem feliz. É ótimo. Legal. Então, Obrigado. até a próxima. Até a E próxima. vocês me passam a possibilidade de ser o próximo domingo, para a gente fazer a parte 3. Caso não seja, a gente faz uma outra live e depois vocês retornam, tá? Ótimo. Ó, se cuidem, fiquem bem e saudades de vocês. Quando estiverem no Brasil, a gente vai se encontrar com certeza, né? E que vocês sejam muito prósperos por aí. Obrigado, meu amigo. Forte abraço para vocês. Um beijo Tchau, para todo tchau. mundo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.